Um testemunho, mais que um pronunciamento ou palestra, é uma prova de amor. Amor a si, ao próximo, ou à causa que abraçou. Dizia a imortal Raquel de Queiroz que preferia escrever a falar. Habituada a escrever, a dama Rita de Sá Freire fará testemunho pessoal na qualidade de mãe sobre a questão do aborto. Eu convido o doutor Antônio Augusto para ficar aqui do lado e com a palavra a doutora Rita de Sá Freire. Salve Maria. Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Excelentíssimo Senhor Ministro Ives Gandra Filho, Ilustríssimo Cavaleiro Dr. José Luiz de Araújo Lira, Excelentíssimo Senhor Professor Hermes Rodrigues Nélio, Excelentíssimo Senhor Dr. José Carlos Sepúlveda da Fonseca, Excelentíssimo Senhor Dr. Miguel Najib, Senhoras e Senhores. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a Virgem Maria por tudo e a todos aqui pela presença. Sou Rita de Sá Freire, administradora do Apostolado nos Passos de Maria, uma das entidades organizadoras deste evento. Nosso trabalho se caracteriza pela atuação em silêncio, nos espelhando no exemplo da Virgem Maria. Entretanto, hoje, temos uma situação diferente que nos obriga a pedir a palavra. Hoje tratamos de um tema que envolve diretamente as mulheres e seus alegados direitos. Assim entendo que uma mulher também deva dar o seu testemunho contra o aborto. Senhoras e senhores, venho aqui afirmar, com a dignidade e a alegria de ser mãe, com a dignidade de esposa, como dama da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém e como membro atuante da Santa Igreja Católica, que uma mãe não tem o direito de matar os seus filhos. Chega a ser vergonhoso que alguém tenha que dizer uma coisa tão óbvia, mas reforçando, uma mulher não tem o direito de colocar os seus interesses, as suas vontades ou suas necessidades acima do direito dos filhos à vida. Simples assim. O aborto é contra qualquer princípio básico de humanidade. Até as feras defendem suas proles, e alguns homens de hoje parecem querer se transformar em coisas piores do que feras. Respeitosamente, quero me dirigir aos grandes operadores do direito no Brasil, aos membros das mais altas cortes, para lhes afirmar que o aborto que querem impor ao nosso país como um grande avanço moral não passa de um retrocesso a épocas anteriores à Idade Média, na época dos bárbaros, quando os filhos indesejados ou imperfeitos eram expostos. Outra forma de dizer que eram mortos e jogados ao relento. Essas senhoras e esses senhores que querem o aborto estão errados. Errados porque partem da premissa de que um bebê na barriga da mãe não é uma vida. Errados porque defendem que uma mulher tem o direito de matar os seus filhos em prol de uma existência mais feliz e confortável, como se pudesse haver felicidade após um ato desses. Errados porque justificam a liberação do aborto pelo fato, segundo eles, de que já é praticado pelas mulheres de classes mais altas. Assim, as mulheres de classes mais baixas deveriam ter o mesmo direito, ou seja, um erro justificado por outro erro. Errados porque esquecem que a nossa Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus, como destacado em seu preâmbulo pelos Constituintes de 1988, e assim deve ser mantida. O aborto é uma prática abominável, comparável à escravidão, à lei do mais forte, à segregação racial, utilizadas por culturas menos evoluídas moralmente. Destaco que o fato de algumas nações mais ricas flexibilizarem suas leis para permitir o aborto evidencia apenas que o desenvolvimento econômico não é sinônimo de evolução moral. Observo que mesmo nessas nações já há fortes movimentos populares contra o aborto. Vejam episódios nos Estados Unidos, na Polônia, Eslováquia, Irlanda, Noruega, valendo destacar a Bélgica, onde um rei se negou a ratificar a lei que liberava o aborto. Um belo exemplo do que é a monarquia. Senhoras e senhores, devemos ter muito cuidado
com as agendas impostas por determinados grupos internacionais que afrontam nossa cultura, colocam em risco nossos valores e prejudicam o nosso futuro. Em segundo lugar, me dirijo aos presentes e a todas as pessoas de boa vontade que venham a saber desta manifestação e lhes peço: caminhem com Jesus e Maria em seus corações, não se dobrem, mantenham-se sempre altivos, reacendam em seus corações o ardor da cavalaria, que tem como primeiro dever a defesa dos mais frágeis. Vejam o exemplo que temos hoje aqui, o sacrifício desses nobres senhores, Dom Bertrand, ministro Ives Gandra Filho, Dr. José Luiz Lira, professor Hermes Rodrigues Neri, Dr. Sepúlveda, Dr. Miguel Najib, que aceitaram o nosso convite e nos enriquecem com sua sabedoria, para os quais eu peço uma salva de palmas. Vejam o exemplo de dedicação das nossas irmãs religiosas, representadas aqui pela Madre Jéssica. Vejam o exemplo dos jovens da Associação SOS Família e Juventude. Senhoras e senhores, não reneguem a memória dos seus antepassados, fundadores da nossa nação, que implementaram a cultura cristã no Brasil a um alto custo. Não esqueçam de que se nossos pais tivessem utilizado os valores pregados por estes novos arautos do politicamente correto, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Não se deixem tratar como uma massa sem forma, como um rebanho apático, servil e temeroso. Antes, lembrem-se que os senhores possuem uma pátria para amar, um povo para defender, alguns poucos líderes para seguir e, pairando acima de todos, um Deus justo e fiel. Não atuem como lobos que se aproveitam de oportunidades para fazer o mal, nem como ovelhas que se entregam sem resistência. Antes, sejam como os cães pastores, sempre prontos para a luta em defesa dos ameaçados e capazes de gestos de ternura, de companheirismo e de amor. Sacralizem seus atos cotidianos participando de causas nobres, cerrem fileiras, ombro a ombro, pois é tempo do bom combate. É hora de vestirmos a armadura de Deus, pois, como disse São Paulo, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra as forças espirituais do mal. Senhoras e senhores, nós devemos estar sempre prontos para morrer pelos nossos filhos, nunca para matá-los. Por fim, gostaria de trazer alguns ensinamentos do nosso amado Papa Emérito Bento XVI, muito oportunos neste momento, quando falando de Santa Catarina de Sena e de Santa Joana d'Arc, disse: Santa Catarina de Sena e Santa Joana d'Arc são as figuras mais características de mulheres fortes que no fim da Idade Média mostraram sem medo a luz do Evangelho em momentos difíceis da história. O Santo Padre salientou ainda a força das mulheres em episódios cruciantes da história. Recordou o exemplo de Nossa Senhora, Santa Maria Madalena. Podemos escutar as santas mulheres que permaneceram no Calvário, próximas a Jesus crucificado e a Maria, sua mãe, enquanto os apóstolos fugiram e Pedro negou Jesus 3 vezes. Com isso, quero dizer que as mulheres devem ser fortes nos moldes da fortaleza que Deus instituiu para elas, e não no modelo de força pregado atualmente pelas feministas. Não existe essa coisa de meu corpo, minhas regras. Somos templos do Espírito Santo, pertencemos a Deus. Deus concede à mulher a graça de ser mãe como uma grande oportunidade de servi-lo na formação da humanidade. A mulher deve saber que a vida que leva em seu ventre é uma vida que não lhe pertence, mas que lhe foi entregue por Deus para cuidá-la, para defendê-la e para protegê-la. Gerar filhos e pô-los no mundo não é uma mera opção, mas graça que vem de Deus. Quão maravilhosa é a maternidade! Deus mesmo quis ter uma mãe. Deus mesmo quis nascer do ventre de uma mulher. Este é o meu testemunho. Muito obrigada a todos. O testemunho foi tão belo que às vezes faltam palavras para expressar a grandeza, porque é uma mãe, é uma mulher falando sobre
importante papel dela no nascimento de um filho.